Olá a todos e a todas, esse é o nosso InfoMT 48, o último do ano, em formato de vídeo. Ano que vem a gente vai fazer mais novidades para vocês, espero que a gente consiga ter essa produtividade que a gente teve esse ano, e um ano bem difícil, por sinal. E para fechar esse ano com chave de ouro, nós temos uma convidada que é professora do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Tem graduação, mestrado e doutorado em Geografia Humana pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Strathclyde, na Escócia. Publicou o Atlas, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Estou falando nada menos da professora Larissa Mies Bombardi. Oi, professora, tudo bem? Oi, Almi, tudo. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos pelo aceite, né? Sei que o seu tempo é assim bem restrito, né? Muito trabalho, então a gente está muito feliz que a senhora tenha aceitado. Eu tenho algumas perguntinhas, mas antes de eu começar, se a senhora quiser falar do Atlas, onde é que a gente compra, onde é que a gente consegue, ganha de Natal? Tá bom, o Atlas ele está disponível para download gratuitamente. Tem no site da USP a versão dele em inglês para download. É bem fácil, qualquer um que colocar no buscador encontra Larissa Bombardi, Atlas Geografia dos Agrotóxicos, isso é fácil. Então tá no site lá da biblioteca da USP a versão em inglês. A versão em português tem no meu blog e também está distribuída por aí, né? Muita gente replicou. Para download gratuitamente, a versão impressa está esgotada. Mas o meu blog é Larissa Bombardi, www.larissabombardi.blog.br. Ah, legal. Tem gente que vai ficar muito contente em poder baixar gratuitamente. Sim. Vamos fazer umas perguntinhas? Sim, Tem vamos umas lá. curiosidades aqui. Vamos lá. A primeira pergunta é sobre questão de correlação. Assim como o desmatamento e a caça inadequada podem desestruturar os ecossistemas, a seca, a poluição e o uso inadequado da água geram impactos permanentes no meio ambiente. Estima-se que cerca de 80% das doenças e 30% dos óbitos no mundo são causados por águas poluídas e pelo fator de má alimentação. Na sua opinião, fazendo um paralelo a tudo isso, podemos dizer que o caso do novo coronavírus estaria associado direto ou indiretamente à destruição do nosso meio ambiente? Enfim, pode estar, né? Eu sempre tenho muita cautela quando eu respondo essa pergunta, porque é tudo muito novo e a gente está trabalhando com hipóteses. Tem alguns pesquisadores, e daí eu vou nominar dois. Um deles se chama Rob Wallace, é um geógrafo estadunidense, e um outro chamado Rafael Ojeda, que é um veterinário mexicano. Eles trabalham com a seguinte hipótese, que parece plausível e parece estar sendo reproduzida por outros pesquisadores também. Então, qual é a hipótese com a qual eles trabalham? Os vírus, eles estão presentes na natureza, sempre, né? Sempre presentes na natureza. E tem alguns animais que fazem esse caminho, digamos assim, que nos traz os vírus, o morcego é um deles. E aí, o que pode estar acontecendo? E o Rob Wallace, na tese dele, ele escreveu um livro que se chama Big Farm Makes Big Flu, que quer dizer, grandes fazendas provocam grandes gripes, né? Covid-19 a gente sabe que é uma modalidade de gripe. E a ideia é a seguinte, a supressão da vegetação natural faz com que os vírus se espalhem muito rapidamente. E então não há tempo, muitas vezes, de resposta. Então, o que pode estar acontecendo? Que dois elementos podem estar associados? Então, a eliminação de vegetação nativa e a criação intensiva, a criação industrial de animais. Então, o que acontece quando os animais são criados nesse modelo industrial? Eles, acho que o primeiro e mais forte elemento, eles são criados confinados e não têm a possibilidade de exercer os seus hábitos mais básicos. Sempre que eu falo desses animais, eu digo, em língua portuguesa, a gente tem 3 verbos para definir essas 3 espécies das quais a gente está falando, que são aquelas que são mais produzidas industrialmente. A gente usa chafurdar para definir o hábito dos porcos, a gente fala em pastar para definir o hábito dos bovinos e a gente fala em ciscar para falar dos galináceos. A gente tem verbos para definir esses hábitos que são primordiais, que estão relacionados com a alimentação desses animais, mas não só, tem a ver com a maneira de viver, com a relação que eles estabelecem com o ambiente.
Então, o que acontece quando esses animais são cerceados dessa possibilidade? Eles vivem numa condição que é, digamos, subadequada, ela não é adequada para o exercício da vida, digamos assim. Então, o que acontece é que eles são animais potencialmente imunodeprimidos. Por quê? Porque estão confinados, não têm acesso à água corrente, não têm acesso ao sol, não têm acesso ao ar, não têm acesso ao solo. Em função disso também, em função, sobretudo, deles se alimentarem e defecarem no mesmo espaço, todo mundo sabe que muitas vezes eles estão recebendo antibióticos junto com a alimentação deles, né? A gente sabe, acho que o Japão foi o primeiro país a dar o alerta sobre isso, das bactérias superresistentes. Então, o fato da população estar consumindo alimento de carne criada com antibiótico nos torna também resistente às bactérias. Isso para exemplificar. Então, o que acontece? A gente tem um quadro de animais que estão potencialmente imunodeprimidos, recebendo ração transgênica, e que são, digamos assim, um receptáculo ideal para os vírus chegarem e mutarem. Então, essa discussão está relacionada com essas duas ideias. A primeira, a supressão da vegetação nativa faz com que esses vírus se espalhem com virulência, daí a palavra virulência, com muita velocidade, e vão se acercar, se aproximar da população humana. E muitas vezes vão encontrar justamente esse criatório, que é um laboratório, entre aspas, pronto para adaptação e mutação viral. Ano passado, a China teve que sacrificar milhões de porcos em função de uma variedade de gripe que afeta essa criação. Então, isso é algo que está sendo, uma possibilidade, é uma hipótese, é embrionária, mas está sendo discutida. Eu publiquei um texto com 2 colegas, um alemão chamado Imo Fibrig e outro brasileiro, Pablo Nepomuceno, que é o técnico do nosso laboratório de sensoramento remoto, e a gente fez ensaios cartográficos sobre uma possível correspondência espacial entre altas taxas de pessoas contaminadas com Covid-19 e altas taxas de criação de porcos, de cabeça de porcos. E a gente vê que há uma correspondência espacial. Fizemos esse exercício para o Brasil, para os Estados Unidos e para a Alemanha. Então, de novo, no âmbito da cautela, tomando muito cuidado, né? Isso não prova, né? Na verdade, esse trabalho que a gente publicou traz mais questões e a necessidade da gente ter um aprofundamento inter e transdisciplinar na temática, mas é algo que chama a nossa atenção e que merece ser olhado com muito cuidado. Na verdade, é aquela questão do homem mexer na natureza, devastar e depois achar que nada vai acontecer, né? Estamos sempre nos provocando para nós mesmos o problema, né? Isso, exatamente. Eu acho que um exemplo muito claro disso, eu não sei se quem está nos assistindo, ouvindo, tomou conhecimento de que a Dinamarca é o maior criador mundial de visons, esses animaizinhos que são destinados, isso é horrível, né? É inconcebível como isso ainda acontece hoje, mas para a produção de pele, né? De roupa, de pele de animal, pele de vison. E a Dinamarca mandou, teve toda uma discussão, mas enfim, o governo mandou exterminar milhões desses animais. Por quê? Porque eles estavam sendo infectados com Covid e aí havia claramente, nos jornais noticiaram de forma clara esse círculo dos humanos para os visons, dos visons para os humanos. Eu não estou dizendo que isso acontece com os porcos, não é a mesma espécie, é diferente, mas é algo que a gente precisa olhar com cuidado. A gente também está falando de animais confinados, criados nessa descrição que eu fiz anteriormente. Exatamente. Vou pegar mais uma perguntinha aqui do grupo. Considerando o incentivo aos agrotóxicos pela atual ministra da Agricultura, como fica a mesa do brasileiro? Estamos sendo envenenados aos poucos? Quais os produtos básicos que estão contaminados? É uma pergunta complexa, né? Enfim, a gente vem sendo, eu diria, cronicamente expostos, somos cronicamente expostos a essas substâncias há um bom tempo, e cada vez mais, né? Se a gente olha a quantidade de consumo de agrotóxicos no Brasil, por exemplo, nos últimos 5 anos, a gente vê um crescimento que eu diria quase exponencial, aumentou 25%, né? Vou tomar cuidado com essa palavra,
mas como alegoria, né, aumentou 25% o consumo de agrotóxicos no Brasil nos últimos 5 anos. Eu desconheço um outro setor que tenha crescido tanto assim. Então, de alguma forma, esses resíduos eles estão presentes nos alimentos e na água potável. O Brasil é muito permissivo no que diz respeito à quantidade de resíduos que a gente permite, seja no alimento, seja na água potável, por isso eu fico à vontade para dizer que estamos potencialmente, cronicamente expostos a essa substância, sim. Eu vou dar 2 exemplos, vou dar o do feijão e o da água. A gente permite um resíduo de malationa, que é um inseticida, um larvicida, no feijão no Brasil, que é 400 vezes superior ao limite de malationa, permitido, o resíduo de malationa permitido na União Europeia. Por que eu estou chamando a atenção da malationa? Por 2 motivos. Primeiro, porque ela é a substância que é muito utilizada nos fumacês, ou seja, nessas campanhas públicas de combate aos vetores das doenças tropicais, dengue, chikungunya, zika. E ele é um agrotóxico de uso agrícola. Então, é importante que as pessoas saibam que quando a gente está falando desses venenos que são usados na cidade, desses agrotóxicos, dessas substâncias, são as mesmas que são usadas na agricultura. E a malationa foi considerada pela Organização Mundial da Saúde, pelo IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da OMS, da Organização Mundial da Saúde, foi classificado como potencialmente cancerígeno para seres humanos. Então, quando a gente fala num nível de resíduo de malationa no feijão 400 vezes superior ao limite permitido da União Europeia, a gente está falando de uma exposição crônica, sim, da população e, sobretudo, das crianças. Então, tem algo muito grave. Em que alimentos eles estão? A gente sabe de alguns, a gente não sabe de todos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha o monitoramento, análise de resíduo que é feita pela Anvisa, ainda que seja muito importante a gente ter algum monitoramento, ela é muito insuficiente, ela é muito aquém do que seria o mínimo razoável. Vou dar 2 exemplos. Na penúltima análise feita de resíduo nos alimentos, os 2 agrotóxicos mais vendidos no Brasil não foram analisados. O glifosato e o 2,4-D, são 2 herbicidas, eu posso falar um pouquinho deles já já. E, por exemplo, a soja também não foi. Metade do volume de agrotóxico do Brasil vai para a soja, e o resíduo não foi investigado, o resíduo na soja. Então, é muito insuficiente, incipiente e ineficiente, eu diria, a análise que é feita, ainda que seja louvável que tenhamos uma forma de monitorar, mas ela não é suficiente. Então, e além disso é um monitoramento, não é fiscalização. Qual que é a diferença? Fiscalização, a gente consegue punir as inconformidades. Monitoramento não, é apenas uma checagem. Então, a gente tem um quadro muito grave no que diz respeito ao uso de agrotóxicos no Brasil e uma possível exposição da população a essa substância, seja por meio do alimento ou da água. Eu não falei da água, mas disse que ia falar, não falei, já falo agora. A gente permite resíduos de algumas substâncias na água que são dezenas, centenas e às vezes milhares de vezes superiores aos limites permitidos na União Europeia. Vou dar um exemplo muito, muito claro, que acho que é o mais emblemático de todos, que é o exemplo do glifosato. A gente permite um resíduo de glifosato, que é um herbicida, que junto com a malationa em 2015 foi classificado pela OMS como potencialmente cancerígeno para seres humanos, a gente permite um resíduo dessa substância na água potável no Brasil 5.000 vezes superior ao resíduo permitido na União Europeia. Recentemente, o Ministério Público de Santa Catarina fez um levantamento, um extenso, diria, levantamento de resíduos de agrotóxicos na água nos municípios de Santa Catarina, e os resultados são, assim, escandalosos. Resíduo, inclusive, em água subterrânea, municípios com mais de 10 diferentes tipos de agrotóxicos encontrados na água. Então, é disso que a gente está falando, é de uma exposição crônica da população como um todo a essas substâncias. Quer dizer, no geral, estamos sendo envenenados mesmo, né? Tanto pela água como pelos alimentos, né? Não há um controle disso. Não há um controle disso. Principalmente, a senhora falou do glifosato, né? Parece que aumentou muito a porcentagem aplicada agora na agricultura, né? Principalmente no agronegócio. O glifosato, por que ele é tão vendido, né? Quando a gente olha os 7 produtos mais vendidos no Brasil, o glifosato está em primeiro lugar.
E em termos de toneladas, e se a gente for olhar do segundo até o sétimo lugar, a soma deles mal ela chega no glifosato. Então, só para mostrar a envergadura, mais de 1/3 do consumo de agrotóxicos no Brasil diz respeito a essa substância que é o glifosato. Por que tanto, né? Então, se a gente for considerar que mais da metade do volume de agrotóxicos vendido no Brasil vai para a soja, a gente consegue entender por que tanto. Porque mais de 90% da soja no Brasil é transgênica. O que é isso, né? Soja transgênica é uma soja, uma semente de soja que recebeu um gene de bactéria. Então, introduziu-se na soja um gene de bactéria. Por quê? Porque essa bactéria é resistente a um herbicida, ao glifosato, por exemplo. Para que serve isso? Porque desde os primórdios da humanidade, como que se faz o manejo, né, das chamadas ervas daninhas? Tirando mecanicamente, ou com ferramenta, com instrumento, ou mesmo com maquinário. O que a semente transgênica permite? Permite que se faça um manejo químico, a eliminação das chamadas ervas daninhas por meio da aplicação desses produtos. Então, como essa semente é resistente ao agrotóxico, ao glifosato, no caso desse exemplo que a gente está dando, essa semente cresce, as ervas daninhas que estão crescendo morrem quando se pulveriza o glifosato e aí segue crescendo essa soja transgênica. E se a gente for olhar a área plantada com soja no Brasil, a gente tem uma Alemanha em soja. Então vejam, a gente tem uma Alemanha praticamente em soja transgênica no Brasil. Então, grande parte do volume de glifosato utilizado no Brasil está relacionado aos cultivos transgênicos, não só a soja, mas também milho e algodão. Minha nossa, vamos fazer uma outra aqui do grupo. Uhum. Há alguma medida que a dona de casa possa tomar para retirar os agrotóxicos da alimentação antes de seu preparo? A gente tem que tomar muito cuidado. O que eu vou falar aqui precisa ser escutado com muito cuidado. Tem agrotóxicos, evidentemente que a parte que está exposta, que está na superfície do alimento, precisa ser lavada com esponja para poder ser retirada. Acontece que o agrotóxico ele não permanece apenas na pele, na superfície do alimento, ele caminha intracelularmente. Então, uma parte dos agrotóxicos não serão eliminados com a lavagem dos alimentos. É óbvio que a gente tem que lavar, tem que fazer isso, eu faço isso. Mas uma penetração no alimento. Isso, o agrotóxico tem alguns que são chamados sistêmicos, eles ficam dentro do alimento, eles não ficam só na superfície, eles ficam nas células do alimento. Ok, vou fazer mais uma aqui. Os produtos orgânicos são de fato livres de agrotóxicos, já que são cultivados e irrigados em solos que podem estar contaminados? Na verdade, assim, esses produtos cultivados e irrigados em solo estão todos contaminados, alguns não estão contaminados. Não, o pessoal da produção orgânica, né? Mas tem alguns orgânicos que ainda estão contaminados com algum tipo de agrotóxico. Olha, tem formas de certificação, tem diversas formas de certificação que dão a nós alguma segurança, né? Ou muita segurança de como é que são cultivados esses alimentos. Tem também uma diferença entre orgânico e agroecológico que eu vou falar já, mas qual é a pressuposição de um cultivo orgânico? É de que não sejam usados insumos químicos, fertilizante químico e pesticida. Agora, a gente está caminhando cada vez mais para municípios livres de agrotóxicos, então a gente já tem essa conquista em alguns municípios do Brasil, então a tendência é que isso aumente. Achar que está absolutamente tudo descontaminado e que um alimento orgânico não vai ter nunca tido contato é mais difícil, mas enfim, a certificação tem várias certificadoras muito sérias, tem formas de certificação social, que é um vizinho e o consumidor triangulando essa certificação, é uma fiscalização, diria, solidária e triangulada, o próprio consumidor certificando-se de que aquela produção não está usando agrotóxicos ou outros insumos químicos. Quando a gente fala de agricultura orgânica, a gente está falando apenas da substituição de insumos. Então, ao invés de eu usar um pesticida, um agrotóxico químico, eu uso um de outra forma, de origem biológica, etc. Quando a gente fala em agroecologia, é um passo além, é um salto positivo. Por quê? Porque quando a gente fala em agroecologia, a gente não está falando simplesmente na substituição de insumos.
a gente está falando numa forma de manejo que mimetiza a natureza, ou seja, que imita a maneira como a natureza se organiza. Então, muitas vezes nem são necessários pesticidas biológicos, por quê? Porque o próprio controle de insetos, ele é feito com o manejo das plantas. Algumas plantas que têm esse efeito, ela tem um efeito repelente, ou porque a diversidade é tão grande, porque a agroecologia é o avesso da monocultura, né? A natureza, ela é diversa. Então, quando você tem um consorciamento de culturas, várias espécies juntas, todas ao mesmo tempo, é muito mais complexo dos insetos atuarem em grupo, né? De existir as chamadas pragas. Por quê? Porque dá muito trabalho para eles terem que fazer toda essa escolha. É muito mais fácil, né? O alvo, digamos assim, é fácil quando a gente está diante de uma monocultura, de uma cultura homogênea. Agora, sobre essa questão da rotulagem, eu penso que o mais assustador é que todo o resto não tem etiqueta. Todo o resto que a gente consome que não é orgânico, veja o contrassenso, né? Muitas vezes a gente se preocupa muito, puxa, será que isso aqui é orgânico mesmo? E todo o resto da nossa alimentação não tem uma rotulagem para saber. Eu espero que a gente caminhe para isso. Que tipo de agrotóxico foi utilizado naquele cultivo? A gente não sabe. Infelizmente ainda não existe um padrão de alimentação no país, né? As coisas vão vindo meio que por baixo, né, da superfície. Não é uma coisa padronizada. Temos que ter esse tipo de alimentação, a explicação nas etiquetas, né? A própria água que o pessoal da agricultura orgânica às vezes está usando já está contaminada, que vem lá do outro. Olha, mas normalmente as certificadoras, elas é um quesito importante isso, ver a origem da água que é utilizada na irrigação. Então, difícil dizer que a água está, a não ser em estudos de caso que a gente possa averiguar, não dá para dizer que está contaminada, né? E sobre a alimentação, eu acho que a gente tem caminhado muito positivamente em termos de, embora o quadro geral é muito ruim, né? Quando a gente olha o aumento da obesidade infantil, o aumento do consumo de açúcar, de sal em excesso, de gordura em excesso. Por outro lado, eu vejo um aumento também da conscientização em relação aos alimentos. Eu diria que hoje a alimentação é padronizada de uma forma muito ruim, né? Muito massificada. E já que você falou nisso, Almir, tem uma coisa que eu acho que é importante falar, que é o seguinte: como a Anvisa, nessa análise de resíduos de agrotóxicos, ela em geral, toda ela é feita sobre alimentos frescos, a gente já tem no nosso imaginário a ideia de que os alimentos frescos são contaminados com agrotóxicos. Então, muitas vezes a pessoa quer fugir disso e vai fugir para a farinha, para o pão, para o macarrão, para a pizza, mas a realidade é que a gente tem quase nada de análise de resíduos em alimento industrializado, nas massas, nos pães, etc. Então, só para alertar, porque a gente fica nesse nosso imaginário pimentão, o morango, etc., e o trigo. Eu não sei, porque a gente não sabe muito. Porque pouquíssimas análises são feitas com alimento pronto, com alimento que é comprado, industrializado, ou semi-industrializado. Correto, muito bom. Deixa eu ver uma outra aqui. Um pouquinho grande, mas vamos lá. A exemplo do que tem acontecido nos últimos anos, a soja foi o grande destaque na pauta exportadora brasileira para a China. O Brasil é um país com grande potencial de produção de grãos, que poderia nutrir o mercado interno com produtos da cesta básica, baratear os preços e ter uma produção agrícola diversificada, mas hoje prefere ser um produtor de monocultura visando somente exportação de soja ou carne bovina, como é o caso, mantendo um ciclo de riqueza para poucos. No seu entender, isso prejudica mais ainda o meio ambiente e a segurança alimentar da população mais necessitada? Quais considerações a senhora poderia fazer a respeito desse tipo de monocultura que nos impõe? Não tem dúvida que há um maior prejuízo ao meio ambiente e à segurança alimentar. Por quê? Porque é isso que quem elaborou a pergunta está mostrando. Então, veja, a gente tem uma Alemanha em soja no Brasil, 80% da exportação da soja tem como mercado a China mesmo. Somos o maior exportador mundial de carne bovina e o preço da carne é um absurdo, o preço do alimento é descontrolado no Brasil. Virou piada, né? De memes nas redes sociais durante esse ano, o preço do arroz, não é? Vou rifar um anel cravado com arroz ao invés de diamante. Tinha essa e outras.
E a gente está falando justamente, o Brasil está voltando para o mapa da fome. A gente é um país que é o maior exportador mundial de grãos, eu não diria de alimentos, e já vou dizer por que não digo isso, e, no entanto, a cada dia 15 pessoas no Brasil morrem de fome. Então, onde está esse contrassenso? Esse contrassenso está no fato da gente ter transformado o alimento em algo que não é alimento, em commodity e em agroenergia. Então, o que acontece? Ao invés de nós caminharmos para a construção da segurança alimentar, que seria justamente isso, priorizar a alimentação nacional, a cesta básica nacional, com estoques reguladores, inclusive de preços, não. A gente destina uma parte enorme. Eu gosto desse exemplo da Alemanha porque ele é muito emblemático. Imaginem vocês uma Alemanha inteira, porque a Alemanha é um país, no contexto europeu, com dimensões razoáveis. Imaginem uma Alemanha só com soja. A gente tem mais do que um Portugal só com cana, por exemplo. Então, é um empobrecimento da nossa sociobiodiversidade, uma aniquilação de diversos biomas. Aniquilação, eu vou cuidar dessa palavra, uma ameaça a diversos biomas, o cerrado ameaçado, e agora essa expansão em direção à Amazônia também. Então, o que tem acontecido? Essa lógica do alimento como exclusivamente mercadoria, que é a commodity. O que é uma commodity? Commodity é uma mercadoria que é comercializada no mercado internacional, na Bolsa de Mercadorias e Futuro, que pode ser estocada, que é padronizado internacionalmente. Então, quando se comercializa algo internacionalmente desse jeito, pode-se, por exemplo, comprar uma safra de soja, uma safra de soja antes mesmo que ela tenha sido cultivada. Então, a gente não está mais falando de alimento, a gente está falando numa outra coisa, numa moeda de troca no mercado internacional. Então, o alimento deixou de ser alimento. E o que é que tem acontecido? A área com soja, ela quase dobrou nos últimos anos, as áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca tiveram um decrescimento muito importante. Arroz e feijão, 30%, 40%. As áreas diminuíram. Então, é isso. A gente tem ido na contramão da segurança alimentar e ameaçado os nossos, de alguma forma, a biodiversidade dos nossos biomas. Hoje os interesses são outros, né? Não é bem a alimentação do país. Na verdade, está alimentando a riqueza de poucos, né? Por isso que tanto investimento, e inclusive muito investimento de dinheiro público, em negócio que seja para poucos, não para toda a coletividade. Isso, a gente vê isso exatamente pelas formas de crédito, para o crédito existente destinado pelo poder público para esse setor da economia. Muitas vezes não necessariamente subsídios diretos, mas anistias para as dívidas junto ao governo, quando a gente está falando dessas dívidas relacionadas ao setor primário, ao setor relacionado à produção agrícola. Então, é algo muito grave, além de que temos isenções de impostos, por enquanto. Há uma discussão no Supremo Tribunal Federal importante sobre isso, mas até o momento o que a gente vê é isenção de impostos para agrotóxicos, o que caminha na contramão de qualquer perspectiva que valorize o ser humano acima de outro tipo de interesse. Então, é algo que o país precisa rever com muito cuidado. Urgência. Eu vou mandar mais uma aqui. A Organização Mundial da Saúde recomenda, por meio da Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, que os governos formulem e atualizem periodicamente diretrizes nacionais sobre alimentação e nutrição. Isso faz parte do Guia Alimentar da População Brasileira, 2014. No dia 16 de setembro de 2020, uma nota técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pediu, elaborou que fosse mudado a questão do guia alimentar. Como é que você vê esse pedido de mudança no lobby econômico que o agronegócio faz junto ao governo brasileiro? O que a senhora pensa sobre o guia alimentar e sobre essa revisão proposta que eles fizeram com essa medida, com essa nota técnica? Não sei se dá para entender. O guia alimentar é uma conquista, né? É uma conquista, acho que, assim como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar também foi uma conquista, foi algo que foi já gestado na época do Betinho, nessa perspectiva da superação da fome. O guia alimentar é algo que é um porto seguro para a gente, é uma tremenda referência, feito com muita seriedade por profissionais muito sérios que visam justamente isso, a gente dá o salto da segurança
para a soberania. Então, o que é a segurança alimentar? É a gente ter nutrientes suficientes para todos nós, ou seja, todos vivemos com o suficiente do ponto de vista calórico e nutricional. E o que seria soberania? Com qualidade, ou seja, alimentos livres de transgênicos, alimentos livres de agrotóxicos. O guia alimentar tem como princípio justamente a superação dessa alimentação industrializada massiva a qual nós estamos expostos, ou seja, alimentação com alto teor de açúcar, alto teor de sal e alto teor de gordura. Então, o guia alimentar é um mastro, digamos, é algo que nos dá direção sobre como nos alimentarmos e como darmos o primeiro passo no sentido da segurança e depois da soberania alimentar. Eu vejo essa proposta de alteração do mesmo jeito que eu vejo com a eliminação, a supressão do Conselho Nacional de Segurança Alimentar no segundo dia desse governo. É algo gravíssimo que vai na contramão de uma construção que é uma construção democrática, que tem sido elaborada durante os últimos anos por grupos, inclusive, muito sérios e comprometidos, não só de pesquisadores, mas de representantes da sociedade civil, no que diz respeito a isso. Tem uma frase do Eduardo Galeano que eu gosto muito, que em quase todas as minhas palestras eu uso, Almir, que é a seguinte: a soberania começa pela boca. E eu acho que ela é muito forte para a gente pensar justamente o sentido do alimento. A soberania começa pela boca. Então, se a gente começar a repensar a nossa própria alimentação, a gente tem chance de repensar o mundo. A gente tem chance de repensar o nosso padrão de sociedade, o nosso pacto social. Então, o que tem acontecido é que a alimentação está captada por pouquíssimas corporações no mundo. Então, todo o nosso padrão de alimentação, ele se empobreceu nos últimos anos. Eu, quando dou aula, eu pergunto para os alunos, pensem na última semana, que grãos vocês comeram? Vamos contar quantos grãos diferentes a gente comeu. Então, a gente arroz, feijão, trigo, milho, e aí, vamos lá, o que mais? Então, é justamente isso. Então, o que aconteceu é que a nossa alimentação, internacionalmente, ela está captada por empresas que se organizam oligopolisticamente. O que é isso? Poucas empresas controlando um mercado quase que absoluto, com insumos artificiais que dão sabor e que dão durabilidade ao alimento, que muitos deles cancerígenos, todos têm alguns dos efeitos que os próprios agrotóxicos têm. Por exemplo, esses insumos que são colocados nos alimentos, que dão esse sabor aos defumados, que imitam o cheiro de defumado, já é sabido o potencial cancerígeno dessas substâncias que estão nos embutidos, e isso está disseminado na alimentação. Então, pensar a nossa alimentação repensar essa sociedade. Então, quando a gente vê o controle das empresas transnacionais, da comercialização de agrotóxicos, a gente tem 70% das vendas controladas por 5 empresas que têm sede nos países desenvolvidos. Elas controlam quase que totalmente a venda global de agrotóxicos. Por outro lado, também são empresas transnacionais que controlam a venda e a comercialização desses grãos. E grande parte dessa alimentação, dessa nossa alimentação pobre, é baseada nesses pouquíssimos grãos. Quase toda a alimentação industrializada é baseada em trigo, milho e soja. Então, nós nos subordinamos a nossa alimentação, subordinamos a nossa economia, subordinamos a nossa saúde, subordinamos o nosso meio ambiente em função desse projeto, que não é um projeto de nação, é um projeto de uma classe social. Acho que é importante, em algum momento, isso apareceu na sua pergunta. Então, um país tão rico em diversidade, poderia ser sustentável na forma de fazer sua agricultura, a gente tem uma pobreza, né, de alimentação na mesa do brasileiro hoje, justamente por causa do financismo, por causa da questão da bolsa, por causa da questão de enriquecimento a todo custo, e as pessoas que fazem um trabalho sério, que é o guia alimentar, e dá um certo norte para a gente, né, saudável, de uma alimentação saudável, ainda vem uma nota técnica e diz que aquilo tem que ser revisto. Quer dizer, o governo realmente não atua a favor da sua população, ele atua a favor dos lobbies que tem no Congresso, né? Assim a gente acaba pensando. É a leitura que é possível fazer essa leitura, né? É uma estrutura voltada para
digamos assim, referendar, consolidar e ampliar o papel do setor primário na economia brasileira. Isso está muito claro, já estava claro no plano de governo, não havia uma orientação explícita e clara para a superação da fome, para a conquista da segurança alimentar e nem soberania alimentar. O plano de governo que dizia respeito à agricultura era voltado para a logística, para a conquista dos mercados e para viabilizar as exportações. Era isso que estava sendo olhado, não era outra coisa. Então, isso era algo esperado, anunciado, embora pense que não desejável. Não é desejável. Eu penso não é. Dá para falar com tranquilidade que diante de uma sociedade desigual em que parte da população passa fome, acho abusivo, acho extremamente abusivo. Não, com certeza, tem toda a razão, aliás. Bom, da minha parte aqui, eu não tenho mais perguntas, mas a senhora quer deixar alguma mensagem final? Que foi uma aula, né? Isso não foi uma entrevista, foi uma aula gratuita para quem não vai na USP. E obrigada, foi muito bom. Almir. Deixa eu falar, eu quero falar assim, porque tem uma coisa que sempre me chamou a atenção fazendo o levantamento dos dados, eu acho que vale a pena. No Brasil, do total a cada 2 dias e meio, uma pessoa morre intoxicada com agrotóxico de uso agrícola. Acho que isso é muito sério, esse número ficar na nossa cabeça para a gente olhar com isso com cuidado, isso não é natural, isso não é agricultura, isso é outra coisa. E do total de pessoas intoxicadas no Brasil, 20% são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. 20%, 1/5 da população intoxicada são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Acho isso de uma gravidade extrema. Mostra, digamos assim, o avesso do que preconiza o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, e, ao mesmo tempo, o grau de vulnerabilidade da população, sobretudo da população rural, dos camponeses, trabalhadores rurais, das comunidades e dos indígenas, em função dessa exposição. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem até bebês de 0 a 12 meses intoxicados com agrotóxicos. Mais de 500 bebês de 0 a 12 meses intoxicados com agrotóxicos nos últimos 10 anos. Ou seja, se os bebês que têm 1 aninho ou menos de 1 aninho estão se intoxicando, imaginem o grau de exposição como um todo da população adulta. Acho que isso é sério, eu gosto sempre de dar esse dado para que isso seja um alerta, para a gente pensar que isso não é agricultura, que a gente está falando de outra coisa, que a gente cindiu o sentido do alimento e da agricultura, e que pensar na segurança alimentar, pensar no sentido da nossa alimentação, pensar nisso que preconiza o nosso guia alimentar da população brasileira, traz a possibilidade da gente repensar esse modelo, e a gente tem muitas experiências positivas no Brasil. A agricultura cresceu muito, a agroecologia cresceu muitíssimo, os movimentos sociais no campo, eles têm protagonizado experiências de agroecologia. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, são experiências alvissareiras, a gente tem que olhar para isso, porque também tem muita coisa positiva acontecendo no Brasil, no campo, sendo trazido pelos movimentos sociais, pelos camponeses, que procuram uma outra forma de conduzir essa produção. Com certeza. Inclusive, eu tive até na última feira agro do MST, maravilhosa, tinha muitos itens orgânicos, tinha muita vida ali, além de ter muito suor e trabalho, tinha muita vida ali. É uma pena que a maioria da população, nossa população, não tem acesso a essas informações. Por isso, nossa preocupação e a minha chatice de insistir que a senhora falasse sobre isso, porque acho que isso é muito importante. A questão da alimentação é um dos pontos mais importantes para uma nação ser soberana, não só soberana, como ter seus jovens, né, preparados para o mundo, né? É uma questão de saúde, isso vai influenciar na saúde pública, na economia, em todo o resto. Nada está desligado, tudo é conectado. Tudo é conectado, sim. Por isso que foi assim, uma entrevista assim, maravilhosa, muito agradável, deliciosa. Quero muito agradecer ao seu aceite, a sua participação. E assim, o que eu posso desejar é Feliz Natal, né? Apesar de 2020, a gente continue, né, nessa tocada de se manter seguro e lutando para que as coisas realmente aconteçam. Quem sabe em 2021 comecem a melhorar. A gente não vê muito horizonte, assim, muito
ensolarado, mas eu acho que é isso que faz parte, né? Tá Uhum. discutindo, tá colocando, não deixando de falar, não Sim. deixando de pegar as pessoas realmente capacitadas, né? Tá aí o Atlas para as pessoas verem, tá aí o guia de alimentação, né? Guia alimentar. Uhum. Então, essas informações têm que chegar até as pessoas. E a senhora Uhum. acabou de dar assim, para a gente esse orgulho de poder levar essas informações para as pessoas que vão nos ver e vão nos assistir. E o canal fica muito agradecido por isso. Eu quem agradeço, Almir, foi um prazer e uma honra. Mas acho que é isso. Acho que sim, Foi muito desejar bem que... explicado. Obrigada, acho que vale a pena pensar que a pandemia... Eu escrevi um texto que saiu no Le Monde Diplomatique Brasil, que fala em pandemônio e pandemia, o quanto a pandemia ela está jogando luz sobre essas enormes desigualdades sociais no Brasil e uma oportunidade para a gente pensar, olha, esse modelo não está certo, né? Não é normal e natural que a humanidade passe por isso, há 1 ano a gente vivendo isso é um chacoalhão, eu penso, uma oportunidade para a gente pensar o que a gente quer enquanto humanidade, é isso. Que 2021 possa trazer uma perspectiva nova, que isso possa nos chacoalhar e pensar de uma forma diferente o mundo. Com certeza. Muito obrigado, professora Larissa Mies Bombardi. Foi uma honra, foi um prazer. Agradeço muito. Obrigada, Bom Almir. Natal para você e sua família. E se cuidem. Obrigada, da mesma forma. Vamos nos Obrigada. cuidar. Tchau. Cuidar nos ei. Obrigada. Nos emos. Obrigada. Tchau, Com tchau. certeza. Tchau. Muito obrigado.